Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai fazer uma aula de dúvidas muito importante em relação aos sistemas de distribuição aí do Brasil. Um dos comentários mais postados aqui no nosso canal, e é importante para vocês estarem fazendo projetos futuros aí na sua região, já que muito provavelmente vocês não vão utilizar o mesmo sistema aqui que a gente utilizou no nosso curso. Aqui na minha região, aqui chega uma tensão de 220 em duas fases, certo? E se na sua região chegar uma tensão de 220 com uma fase, ou então se você precisar usar um sistema de 380 volts, eu quero explicar isso nessa aula. Vai além do nosso curso, né? Só para tirar as dúvidas de vocês. E qualquer coisa vocês podem estar me enviando um e-mail também. Se tiver alguma demanda de projetos também, você pode estar enviando para a gente fazer parcerias. Então eu quero explicar isso para vocês, é uma dúvida muito importante. Eu criei aqui 3 quadros, certo? E 3 tomadas, que vão servir uma para cada sistema. Eu não vou fazer um projeto completo, é claro, mas isso já sana praticamente várias dúvidas de vocês. O primeiro caso vai ser o caso aqui da minha região, certo? Que o sistema de 127 volts, ele é em uma fase. Então chega a uma fase para fazer uma tensão de alimentação de 127, certo? O segundo caso é o caso do nosso curso, né? Que o 220 ele chega com duas fases, certo? Duas fases, neutro e terra, certo? O terceiro caso vai ser esse quadro aqui. Esse quadro aqui ele vai ser ligado com a tensão de 220, que vai ser chegado só em uma fase, certo? Que eu conheço, a região do Maranhão é assim. A gente já fez projetos por lá, então lá chega 220 em uma fase, vai ser esse quadro aqui, de exemplo. E também esse quadro aqui vai ser o trifásico, né? Um exemplo para vocês também, que eu vou deixar nesse vídeo. Então vamos lá, já vamos começar, já vamos direto ao ponto. Primeira coisa, né? Vamos ligar os quadros, vem aqui em força. Uma coisa muito importante é esse número de polos aqui, ó. A sua região chega a um polo, uma fase, ela chega a 2 polos, ou ela chega a 3 polos, né? Então fiquem atentos a isso. O primeiro caso vai chegar a uma fase, um polo de 127. Vamos dar OK, certo? Vamos fazer caso por caso, né, para a gente não misturar aqui os raciocínios. Quando eu clico no quadro, eu preciso também mudar o sistema. Quando você liga lá em força e muda o sistema, não existe uma opção automática para você estar alterando isso. Se você fez o projeto e lá no final você foi perceber que está errado, muito provavelmente você vai ter que fazer de novo. Então fique atento a isso. Vem aqui em sistema e vamos colocar o primeiro caso. Sistema de 127 volts ou 220, né? Vamos ligar ele aqui, 127 ou 220. Se você não marcar essa opção, você não vai conseguir inserir essa tomada nesse quadro, certo? Vamos vir aqui na tomada e vou vir em força. Bom, eu estou trabalhando com uma fase, então eu não posso vir aqui e trocar para cá, senão eu não vou conseguir inserir. Isso parece básico, mas muita gente erra isso. Então vamos voltar aqui e colocar um polo. 127 volts é o primeiro caso, vamos dar OK. Sempre a gente vem aqui, ó, e vê se o painel está ligado lá no QDC, certo? Só para a gente conferir. Esse QDC eu também vou criar uma tabela para ele. Vem aqui em criar tabela de painel, usar modelo padrão, né? E veja que ele não foi inserido aqui, né? Vamos voltar lá na planta baixa. Clico aqui na tomada, venho aqui em circuitos elétricos e mudo para o outro QDC que a gente criou, certo? Veja que já vai aparecer aqui. E eu vou chamar essa tomada, que é o primeiro caso aqui da minha região, monofásico 110 volts, certo? Também posso inserir uma tomada de 220 aqui, sem problema algum, se chegar, no caso, se chegar aqui na minha região, com uma fase chegar a 220, é claro. O próximo caso é o caso que vai chegar o 220 volts em apenas uma fase. Então vou vir em força, se vai chegar em apenas uma fase, que é o caso que eu falei do Maranhão, eu vou colocar 220 em uma fase, vou dar OK. Vou vir aqui na tomada, vem em força, e tem muita gente que insere o 220 com 2 polos, que é o caso do nosso curso, mas aqui nesse exemplo é um polo, porque vai chegar uma fase com 220, vou dar OK. O sistema também a gente não pode esquecer de mudar, né? Vamos clicar aqui, senão ele não insere. Venho aqui e coloco 220 380 com uma fase.
Venho aqui na tomada, circuitos elétricos e mudo para o QDC. Se eu criar a tabela, venho aqui em criar tabela, veja que já vai aparecer o nosso segundo caso, que é o monofásico chegando com 220 volts. Esse é o exemplo. Pode até conferir, né, o cálculo da corrente aqui, ó. Se você pegar a potência e dividir pela tensão, vai dar esse valor de 0,45, né? Potência, tensão vezes corrente. Então esse é o segundo caso. Por que ele preencheu só uma linha, né? Porque a gente chegou só com uma fase, certo? Então ele vai preencher só uma linha. Vamos voltar lá na banda baixa e vamos fazer o terceiro caso. O terceiro caso, eu vou vir aqui em força, eu vou colocar 3 polos, certo? Quando eu chego com 3 fases, aqui na minha região, 3 fases a gente chega com 380. Na sua região pode acontecer que seja 3 fases 220, certo? Aí você vai escolher aí. Vou fazer esse exemplo aqui, 3 fases com 380, vou dar OK, certo? Beleza. Vem aqui em sistema, clico no quadro, vem em sistema, 220, 380. Vou vir na tomada, vem em força e vou criar a tomada de 380. Venho aqui no painel e seleciono o QDC. Se eu clicar no QDC e vir em criar tabela, veja que já vai aparecer o nosso terceiro caso. Preencheu 3 linhas porque são 3 fases. Então vamos colocar aqui, trifásico, 380 volts, certo? Beleza. Poderia inserir aqui também, ó, vamos criar um similar, uma tomada, vem aqui em força e colocar ela com 2 polos 220. E selecionar aqui o nosso outro QDC, certo? Veja que é o seguinte, ó, quando eu clicar aqui no QDC3, ele não vai aparecer aqui, porque como eu falei, esse quadro aqui, ele chega com 3 fases, certo? Aqui, ó, ele chega com 3 fases, 220 ou 380. Quando eu criei a tomada, veja que eu coloquei ela com 2 polos, certo? Então ela foi lá para o exemplo do nosso curso, certo? Qual que é o exemplo do nosso curso que a gente vem trabalhando aqui? Vou vir aqui no quadro, veja que ela vai aparecer aqui, ó, tá aqui, que é o nosso quarto caso, que é o sistema do próprio curso, né? Bifásico, com 2 fases, 220 volts. Por que ela veio para cá? Porque a gente tem 2 polos, chegando em 220, certo? Com 2 fases. Então, poderia também criar uma outra tomada, vem aqui, no caso aqui, com 3 polos, 220, posso, sem problema algum, certo? E vim aqui e selecionar o meu QDC, certo? Então todos esses exemplos aqui, eu acho que vai abranger a maioria dos casos aí de vocês. Qualquer coisa, vocês podem estar perguntando aí no nosso e-mail, podem fazer contato com a gente ou pelo site www.barbosaprojetos.com.br. A gente também tem os nossos cursos pagos, onde tem projetos mais completos, né, mais avançados que esse. A gente também trabalha com outros sistemas de distribuição, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês gostaram, dê um like, compartilhem aí com o pessoal, pra gente estar crescendo no nosso canal.